E aí galera, vamos para mais um vídeo. Vamos reagir aqui a esse vídeo aqui do Ryan Santos, a geopolítica do Hexa. Acompanho o Ryan Santos, acho legal o canal dele. Apesar da zoeira, muita zoeira no canal dele, eu acho que ele ensina umas coisas legais, muito top mesmo. Se o cara prestar atenção no que ele tá falando, o cara aprende com muitas coisas. Tem muita coisa que eu não concordo, mas a maioria das vezes eu concordo com ele. Vamos ver aqui o que ele tem a falar da geopolítica do Hexa. Salve, rapaziada! Aqui é o Ryan Santos, direto das carreteras de Castilla-La Mancha. Rapaziada, quando você dirige pela Espanha, a cada 50 km tem um touro gigantesco preto assim, que é mais ou menos a marca registrada do interior do país. É o touro. Isso é top, ele sempre traz umas informaçõezinhas legais. Um assunto que vai misturar futebol, Donald Trump, Joesley Batista, Lula, Estado de Israel e Terceira Guerra Mundial. Tá porra. Fica tranquilo aí que eu vou, até o final do vídeo você vai entender como um assunto encaixa com o outro. Manda. É o seguinte, cara, essa semana saiu uma espécie de sanção econômica da União Europeia contra o Brasil. Mais especificamente contra o agro brasileiro, a pecuária brasileira, na verdade, proteína. Mas em geral, não foi só carnes, foi proteínas em geral, com a desculpa esfarrapada, e eu repito, desculpa esfarrapada, de que o Brasil usa antibióticos para crescer boi. E aí eles precisam ter alguma garantia. Até então tava tudo bem, né? Eles consumiam a carne, por que agora? Só agora? O Brasil não tem parte química. Rapaziada, isso é uma desculpa esfarrapada. Uma desculpa esfarrapada parecida com a outra desculpa esfarrapada dos Estados Unidos contra o Brasil. Qual foi a desculpa que os Estados Unidos deu contra o Brasil para cortar as exportações de carne? Que empresas como a JBS Friboi, elas usam exploração do trabalho, parte de direitos humanos, entendeu? Desculpa esfarrapada também. Desculpa esfarrapada. Por quê? Para aplicar sanções econômicas ao Brasil aonde dói? No agro. Lembre-se, rapaziada, que eu já falei aqui nesse canal algumas vezes. Quando eu era adolescente, o Brasil era uma potência gigantesca. Estava ficando cada vez mais potência. E eu surfei essa onda por quê? Porque eu fui estudar no exterior. Então estava na moda ser do Brasil. O Brasil estava na moda na comunidade investidora internacional. O que o Brasil tinha nessa época? 5 pilares. Petróleo. Brasil estando na vanguarda da exploração de petróleo em águas profundas. Petrobras sempre foi uma referência mundial em furar poço no meio do mar e tirar petróleo. Isso é uma tecnologia exclusivamente da Petrobras. Nossos engenheiros são extremamente capacitados. 2, no mesmo viés dos nossos engenheiros de petróleo capacitados, os engenheiros civis do Brasil também eram extremamente capacitados para fazer grandes obras de infraestrutura, como o Porto de Mariel em Cuba, como, cara, muitas outras grandes obras na África e toda a estrutura urbana do Iraque. Eu raramente recomendo livros aqui, porque eu ainda tenho na cabeça que um dia eu vou cobrar pelo meu clube do livro. Só que, cara,
eu já tenho dinheiro pra caralho e eu não quero ter cliente pra, tipo, um dia que eu esquecer de postar recomendação de livro... Cara, eu acredito que o Ryan tem muito dinheiro, mas será que ele tem esse dinheiro todo mesmo pra viver o resto da vida dele? Eu tô na fase de mandar tomar no cu, entendeu? Mas eu ainda acredito que um dia eu vou lançar o Clube do Livro. E o livro que eu realmente recomendo e que prova essa liderança brasileira no mercado de grandes obras e infraestrutura é o livro Quebra de Contrato sobre a construtora Mendes Júnior, que era referência mundial em infraestrutura e foi contratada pelo Saddam Hussein para fazer obras de infraestrutura no Iraque. Na época, depois da segunda crise de petróleo, que foi no início dos anos 80, o petróleo ficou lá em cima, e o petróleo estando lá em cima, sobra muito dinheiro para economias exportadoras de petróleo, como o Iraque. E aí o que eles fizeram? Eles mandaram metade dos engenheiros de BH para o Iraque, tipo, sendo contratado a peso de ouro. Tipo, igual o jogador de futebol vai para a Europa, eles levavam engenheiros e pessoas técnicas de Minas Gerais para trabalhar no Iraque. E esse livro é muito bom e é exatamente sobre isso. Quebra de contrato. O spoiler houve uma quebra de contrato, o governo brasileiro meio que fudeu a Mendes Júnior e o Brasil perdeu uma de suas maiores embaixadoras no mundo corporativo. E, cara, foi algo... O Brasil tem a faca e o queijo na mão, consegue perder os dois, velho. Isso é louco. Brasileiras no mundo corporativo, como Odebrecht, Camargo Correia, OAS, Queiroz Galvão, todas as grandes construtoras que rodaram pela Lava Jato, tá? Então, a Lava Jato quebrou o pilar 1, que é o petróleo, quebrou o pilar 2, que são as obras de infraestrutura. O pilar 3 é mineração. Mineração teve um problema ali ambiental na Vale, com Mariana, com Samarco. Só que a mineração brasileira, ela enfraqueceu durante os últimos 10 anos por uma hard landing, né, da China. A China parou de ser um construtor, passou a ser esse negócio de Mariana aí, e aí, cara, Brumadinho não deu em nada. O brasileiro não é por causa da mineração. A demanda do seu comprador, é claro que o preço cai. Diminuiu, sei lá, talvez por causa de outra coisa, mas por causa disso aí. Melhorzinha das pernas, mas o Brasil tá cagando pra vida das humanas, cara. Grande aí na mineração brasileira nos últimos 10, 15 anos. O quarto setor é o agro. E no agro a gente fala de agricultura e pecuária, que hoje em dia tá sofrendo para um caralho e tá apanhando agora. E eu não sei qual é a parte ali da mineração, porque pelo menos aqui onde eu moro, e a o último a mineração tá começando a ganhar força agora. São os bancos. Quero lembrar você que em termos de ROA, Return on Assets, que é uma métrica para você comparar maçãs com maçãs e laranjas com laranjas, cara, os bancos brasileiros são os mais lucrativos do mundo. É claro que tem a ver com as ineficiências do nosso sistema, com juros reais bem altos, mas nossos bancos são realmente referências. E aí, rapaziada, o que tá pegando com o lado ladrões profissionais? Eu acho que dos 5 é o que está sofrendo mais hoje em dia. Por quê? Porque o banco sofre com uma porrada, com a definição de CV e PCC como... Opa, pardal. CV e PCC como instituições terroristas. E aí, mano, qualquer relacionamento de banco, dinheiro não tem carimbo, então os bancos ficam com o cu na mão. E a segunda é o Pix. O Pix basicamente tira dinheiro e circulação e informação da mão de Visa e Mastercard, que são empresas militares americanas. Rapaziada, quero lembrar vocês que existe um negócio chamado guerra híbrida. A guerra não é mais de tiro, porrada e bomba. A guerra também é em termos de mídia. A guerra é biológica.
A guerra é química e a guerra é financeira. Então o que acontece? Quando um país deixa de usar cartão de débito da Visa e da Mastercard, cartão de crédito da Visa e da Mastercard, e começa a usar o Pix, que não passa pelo sistema dele. A verdade é que pela primeira vez os Estados Unidos estão perdendo no próprio jogo dele, está perdendo na guerra híbrida, no soft power, pela primeira vez, e eles são desesperados. Entendeu? Vamos lá. O que isso tem a ver com Copa do Mundo, com política brasileira? É o seguinte, cara. Essas desculpas esfarrapadas que inventaram pra dar porrada no agro brasileiro nesse último mês, na verdade, no agro e também nos bancos brasileiros nesse último mês, cara, eu acredito que tem a ver com o fato de que Lula é antissemita, cara. Quero lembrar você que os Estados Unidos é controlado... Meu amigo, atualmente quem é que não é antissemita? Os caras não se ajudam, velho. Pelos judeus. E a Europa também. Então, primeiro motivo é, cara, não tem como dar moral para um cara antissemita. E o Lula já muitas vezes, publicamente, ele levantou a bandeira do Free Palestine. E não dá para ter uma pessoa com tanta influência levantar uma bandeira dessa. Esse é o número 1. Número 2. Cara, pô, se eu pudesse... Apareceu outro touro aqui gigantesco. Se eu pudesse virar a câmera pra mostrar... Já tô vendo o touro aqui na minha frente. Existe uma instituição O touro. chamada BRICS que ameaça a hegemonia dos Estados Unidos. E eu sou partidário do seguinte termo: Never bet against America. Cara, BRICS é uma união de de 5, 6 países, dependendo da sua interpretação, 6 países que se unem para diminuir o poder dos Estados Unidos e do dólar. Claramente isso. Então, assim como a União Soviética foi inimiga dos Estados Unidos... Será que é isso mesmo? Porque o BRICS, se eu não tô enganando, começou como país emergente. Eu não me lembro exatamente qual a finalidade do grupo. Quer dizer, virou isso agora, mais uma coisa econômica, de criar uma moeda própria e tal. Mas será mesmo que eles querem isso? Não sei. Na época dos meus pais, cara, o inimigo dos Estados Unidos são os BRICS. E sempre que alguém é inimigo dos Estados Unidos, essa pessoa sempre se fode. Cara, o maior inimigo dos Estados Unidos é Israel. Ok? Eles ainda não se deram conta. Aonde eu quero chegar? Olha só. Você pega a sigla BRICS. B de Brasil, R de Rússia, I de Índia, C de China. Aí a pessoa pode colocar o S de África do Sul, mas a África do Sul é irrelevante. E quem realmente ganhou a relevância da África do Sul? O Irã. Tá? Eu não diria que a África do Sul é tão irrelevante assim, não. Porque tem o I de Irã. Qual o problema disso daí? Bom, já vimos que são inimigos. Ok. Vamos começar a destruir eles, começando pelo mais fraco. E o mais fraco do BRICS é o Irã. Irã tomou, está tomando, de várias maneiras. O Irã é mais fraco? Como assim? Aí, chegou a ver um dos mais perigosos, fraco, rapaziada. O Brasil. Quem é o segundo mais fraco? A China é uma puta de uma potência. A Rússia, além de ser uma puta de uma potência, de ter muito recurso natural, a Rússia tem a sua... O Irã é o mais fraco? Eu não acho. Os caras estão resistindo, cara. Se fosse outro país,
Os Estados Unidos já tinham invadido ali, como fez com a Venezuela. A parte militar extremamente desenvolvida e tem arma nuclear. Então não mexe com a Rússia nem com a China. Vamos mexer com a Índia com 1,5 bilhões de habitantes? Também não. Sobrou o Brasil. Ok? Então, eu notei, cara, esse ano minha carteira de investimento andou bem pra caralho, né? Só que esse último mês que passou foi uma merda. Uma merda. Eu tinha muito petróleo e aí depois eu reposicionei meu portfólio pra ter mais exposição ao Brasil. Cara, depois de coisas de Vorcaro, Flávio Bolsonaro, cara, tudo que tem a ver com o Brasil caiu para um caralho nesse último mês. Você tem uma noção, minhas ações da Petrobras devem ter caído uns 20%, cara. Vamos supor que eu tenho 20 milhões de Petrobras, 20% de 4 milhões de reais em um mês, mano. Imagina o que é isso, perder 4 milhões de reais em um mês. Vamos lá. O que eu quero dizer com toda essa questão de quem é a próxima vítima? Cara, o Brasil é a próxima vítima. E aí, estão dando vários tapinhas no Brasil assim, ó. Antes de dar um socão. Por quê? Porque o Brasil, nos últimos 24 anos, se posicionou como inimigo, cara. O Brasil, que sempre foi um aliado dos Estados Unidos da América do Sul, ó... Aliado não, capacho. Não só dos Estados Unidos, um aliado dos Estados Unidos e dos judeus, cara, do nada, nos últimos 24 anos, o Brasil começou a se aliar ao inimigo. Qual é? Entendeu? E aí, vamos lá. O que a Copa do Mundo tem a ver com isso? Rapaziada, a Copa do Mundo é em solo americano. Como o Brasil é a bola da vez, eu não vou, olha só, eu não vou me surpreender se houver alguma conspiração para o Brasil ganhar a Copa, igual houve um monte de pênalti inventado do Messi ganhar a Copa em 2022, os caras já 4. Por quê? Mano, eu assisti Brasil e Croácia. Aquele jogo foi muito difícil, cara, muito difícil. Os caras estavam jogando a vida contra o Brasil. O Vini Júnior, que é velocista, tava perdendo na carreira, na velocidade para os caras da Croácia no primeiro tempo. No segundo tempo ele entrou um pouco melhor. E aí eu fui, beleza, infelizmente aconteceu ali, o Brasil perdeu. Mas eu fui assistir o jogo Argentina e Croácia, cara. A Croácia não tava jogando merda nenhuma. A Croácia não colocou 40% da disposição que colocou contra o Brasil. Foi muito mole o jogo. Alguma coisa muito estranho aquilo ali. Assim, eu não acredito que a FIFA ela possa dar um título para alguém. Toma, esse título aqui vai ser seu. Mas eu acredito que eles podem sim ajudar. Podem dar um pênalti, pode deixar de dar um cartão, alguma coisa, e daí pra frente é com a seleção lá, a seleção se vira. Eu acredito nisso. Porque o Brasil ganhando a Copa, e na verdade, o Brasil jogando a Copa, já coloca uma chupeta gigantesca na boca da população. Vamos dizer que a população brasileira é um bebê chorando. Você soca uma chupeta na boca desse bebê, ele para de chorar. Pelo menos temporariamente, mas ele para de chorar. Você percebeu que, cara, quando teve coisa de Vorcaro, que estava chegando cada vez mais perto do STF, acontecia alguma fofocagem gigantesca, tipo a Virgínia terminando com o Vinícius Júnior, e todos os holofotes da mídia iam para fofoca, iam para pautas inúteis. Cara, durante esse próximo mês, a gente só vai falar de Copa do Mundo. E vai acontecer um monte de coisa que a gente... Cara, Copa do Mundo, que eu não sei se é porque eu não acompanho mais a mídia tradicional, tipo televisão, TV aberta, mas parece que tá rolando uma flopada aí. Ninguém quer saber de Copa do Mundo. Antigamente a galera pintava a rua, todo mundo com a camisa do Brasil. Agora eu não tô vendo rua pintada aqui, nem quase ninguém com a camisa do Brasil. Mas vamos ver, né? Vai
fazer vista grossa. Entendeu? Mês de Copa do Mundo, vão colocar uma chupeta gigantesca na boca da população. E se o Brasil ganhar essa Copa, aí que a chupeta vai ser, porra, do tamanho desse carro aqui. Se o Brasil ganhar essa Copa, eu vou dar PT, viu? Você é louco. Não. Cachaça. Do tamanho da cidade de Madrid que eu tô entrando agora. Vai ser uma chupeta gigantesca. Tá, pra que serviria essa chupeta? Irmão, a partir de agora, com CV e PCC sendo qualificadas como instituições terroristas, isso abre brecha dos Estados Unidos interferirem diretamente no nosso país, cara. Com certeza. Invadir igual invadiram a Venezuela. Com certeza. Igual fizeram com o Iraque, com o Irã, com a desculpa do combate ao terrorismo. E a história recente do mundo foi exatamente assim. Política do Big Stick. Vou by all means necessary. Eu vou conseguir o que eu quero de qualquer maneira. Entendeu? Então, cara, por que logo o agro? Porque o agro é um pilar muito forte do Brasil e o dono da maior empresa de agro do mundo, que comprou metade do agro americano, especialmente de proteínas, que comprou a Tyson. Cara, coloca aí nos comentários que eu tô dirigindo aqui. Cara, que empresas americanas a JBS comprou ultimamente? Eu vi que o Joesley e o Wesley Batista, eles são os maiores produtores de carne dos Estados Unidos. Caralho. Cara, isso é uma ameaça, né, cara? Você ter um cara que é do seu inimigo, que apoia seu inimigo, dominando o seu mercado interno de proteína. Então, eu acho que o Brasil vai começar a pagar por causa do relacionamento entre Lula e os irmãos Batista. Entendeu? E o povo não vai nem perceber, porque o povo vai estar com uma chupeta gigantesca na boca por causa da Copa do Mundo. Se tirar o Pix, todo mundo vai perceber, meu amigo. E eu acho que os Estados Unidos está desesperado. Não é? Você vê aí a conjuntura política dos últimos 3 títulos do Brasil. 94 era Plano Real, 2002 era a mudança para o Brasil socialista, 1970 ditadura. Era assim, ó, cala a boca, aceite o governo militar, porque teve o AI-5 e 68, aí 68, ditadura financiada por quem? 69, o povo brasileiro tava meio assim. Aí quando veio a Copa, opa, não, beleza, tô feliz, ganhei a Copa. Veio uma chupeta, aceite esse governo aí até 1984. Cara, mas o Brasil não ganhou a Copa de 70 por acaso. Houve um investimento da ditadura militar. Os caras tinham até cantores próprios. Tinha um time de psicólogos, tinha cantores, o Wilson Simonal, o famoso Wilson Simonal. Teve todo um investimento por trás. No livro A Pirâmide Invertida, eles falam isso, eles abordam esse tema aí. Gostou dessa análise? Quero que você coloque aí. Gostei. Alguma coisa que eu ignorei. Pode ser que isso aconteça mesmo, pode ser. Faz sentido de que o Brasil vai ganhar a Copa por causa dessa parte geopolítica. E, mano, você sabe muito bem que ano de eleição, cara, vale tudo. E tem muita força externa, tanto de um lado quanto do outro. Mas eu só acho que a Copa tá, pelo menos em termos de presencial, de torcida presencial, a Copa tá flopando, cara. A gente vê imagens de os caras tratando até jogadores igual criminosos lá nos aeroportos. Pô, quem é que vai querer ir pra um lugar desse que você é tratado igual um criminoso, um animal, um lixo?
Eu não ia querer ir. Brasil pro outro na eleição brasileira. Uma coisa que a gente sabe esse ano é que a gente sabe de que lado quem tá, né? A gente sabe que Flávio Bolsonaro tá sim com Trump e o Lula joga no time de lá. É isso aí. Pinguço, safado, vagabundo. Da minha análise. Tamo junto, é só o começo. Cara, eu não gosto do Lula, não gosto do PT, mas o cara pelo menos tá peitando, tá falando alguma coisa, não tá chupando as bolas de ninguém, que nem muita gente, muito país faz por aí, aqueles cachorrinhos lá dos Bolsonaros lá, Bolsonaro, Flávio, aquele outro lá, o cara pelo menos peita. Não sou petista, acho que o Lula é um ladrão, vagabundo, mas pelo menos nessa parte aí, acho que ele tá fazendo é o certo mesmo. E é isso aí, galera. Se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam no canal aí, dá aquela fortalecida. Valeu.